No vídeo de hoje vamos mostrar alguns animais que são absurdamente grandes e vão te deixar de boca aberta. Vamos começar! Existem muitos animais chocantes em nosso planeta e muitos de nós ainda fica inexplicavelmente surpreso quando ficamos diante de uma grande criatura que nunca tínhamos visto ou ouvido falar antes. Existem mais de 1 milhão de espécies de criaturas existentes na Terra e algumas delas são animais anormalmente grandes que realmente existem. Todos os anos os cientistas continuam descobrindo novas e ainda mais obscuras espécies de grandes criaturas. E aqui está uma lista de alguns dos maiores animais do mundo que realmente existem. 20. Cachorro Zeus. O cachorro Zeus, também apelidado pelos seus donos como um gigante gentil, conquistou o recorde de o cachorro mais alto do mundo no livro dos recordes, ficando em pé sobre suas patas traseiras. Ele media até 2,20 metros. Aparentemente, seus donos Denise e Kevin, residentes de Michigan, receberam muitas indagações sobre se seu animal de estimação era realmente um cavalo. Na verdade, é um cão de terapia qualificado pesando cerca de 25 quilos. 19. Big Jake. Embora os cavalos sejam geralmente grandes e a maioria são mais altos do que a média humana, o Big Jake com certeza vai superar isso. Este animal anormalmente grande mede 2,10 metros e pesa impressionantes 1,1 toneladas. Mesmo ao nascer, ele já era um grande companheiro, pesando aproximadamente 109 quilos, muito mais do que o peso médio da raça. Apesar de suas enormes dimensões, ele é muito dócil com as pessoas e tem muitos fãs. Ele é propriedade de Jerry Gilbert e reside em uma fazenda em Wisconsin. 18. Ludo. Os gatos da raça Maine Coons são relativamente gigantes. Essa raça de gatos domésticos possuem caudas peludas características. Geralmente, quando medidos a partir do nariz até a cauda, chegam a medir cerca de 1 metro. Ludo, aos 17 meses, já media notáveis 1,14 metros e pesava 11 quilos. Apesar de seu tamanho, ele realmente come menos do que os outros felinos menores, e embora esses gigantes sejam muito agradáveis, seu tamanho muitas vezes é um impedimento para muitos. Você precisa ser muito corajoso para querer acariciar um gato gigante, mas ele é tão fofinho. 17. Darius. Vista de longe, essa criatura pode até ser confundida com um cachorro, apesar de muito gordo e com uma coloração incomum. Ao chegar um pouco mais perto, você vai se surpreender ao ver suas orelhas, porque esse sujeito que pesa surpreendentes 22,5 quilos e tem 1,40 m de altura, não é nada além do que um coelho. Não fique muito surpreso até conhecer o filho de Jeff, que embora ainda não seja adulto, já tem 1,10 m de altura. A dupla de pai e filho tem membros de uma espécie de coelho gigante conhecida como os coelhos continentais, cujos membros geralmente atingem uma altura de cerca de 1,22 m. Os dois gigantes fofos comem cerca de 700 maçãs e 2.000 cenouras todo ano. Isso sem contar a ração. 16. Hércules. Quando se pensa em gatos, o que vem à mente são bolas de pelos fofas e domésticas, assim como os outros gatos selvagens como tigres e leões. O maior deles anteriormente era o tigre siberiano. No entanto, ainda há outro gato selvagem que supera este feroz e magnífico predador, o ligre, também conhecido como Hércules. O ligre é a prole de uma união entre uma tigresa e um leão, ao contrário da prole de um tigre com uma leoa, chamada de tigon. Hércules também é um animal muito sociável e é o maior gato sobrevivente do mundo. Mede mais de 3,35 metros e pesa 418 quilos. 15. Salamandra chinesa. Se a palavra salamandra te faz lembrar uma pequena criatura semelhante a um lagarto reptiliano que mora perto de copos d'água e é bastante nojento e viscoso, você não está totalmente incorreto. De fato, são anfíbios e não répteis, e parecem ser um cruzamento entre um lagarto e um sapo. As salamandras geralmente têm cerca de 15 centímetros de comprimento, sendo que muitas são ainda menores do que isso, e a menor de todas tem menos de 2,50 centímetros. Mas com mais de 600 espécies, encontramos uma que é gigante. A salamandra gigante chinesa cresce até 1,80 m. Sim, existem lagartos no mundo que podem ser mais altos do que seu melhor amigo. 14. Caranguejo gigante japonês. Os caranguejos geralmente são pensados como um prato de jantar em uma praia requintada, complementado com uma garrafa de um bom vinho francês. Mas essa fantasia culinária vai evaporar quando você vê um caranguejo gigante japonês. Essa espécie gigante pesa 19 quilos e mede impressionantes 5,5 metros. Essa espécie é particularmente assustadora, mas semelhante à maioria dos animais do mundo, esse caranguejo foi descrito como possuidor de uma gentil personalidade. Chocantemente, esse caranguejo é caçado como alimento e é considerado uma iguaria em muitas regiões japonesas. Uma parte da população tem buscado a conservação e esforços estão sendo feitos para proteger o maior artrópode do mundo. 13. Raia. Apesar de ter sido uma raia que matou Steve Irwin, um famoso de um programa de TV sobre vida selvagem, em um trágico acidente, outro famoso sobre vida selvagem, Jeff Corwin, pegou o que supostamente é a maior raia de todas. Também foi considerada como o maior peixe já pescado.
Capturada na Tailândia, no rio Mae Klong, ela pesa mais de 366 quilos. 12. Caracol africano. O caracol gigante africano mede aproximadamente 20 longos centímetros. É o tamanho de uma mão humana adulta. Este caracol é encontrado em muitos lugares e é considerado um grande problema de pragas em colheitas. Devido ao seu tamanho, tem um apetite voraz e também tem uma taxa rápida de reprodução. Ambos os fatores o classificam como uma espécie entre as 10 mais invasivas do mundo. 11. A aranha Golias. Isso é um pouco assustador porque quando nós geralmente pensamos em aranhas, o que normalmente vem à mente são minúsculas criaturas de 8 pernas com olhos redondos e que produzem teias espetaculares. E geralmente as aranhas consomem moscas e depois são comidas por lagartos. Mas essa que eu vou mostrar é uma aberração da natureza que vive na selva amazônica e é uma criatura chocantemente grande. Essa aranha, conhecida como aranha Golias comedora de pássaros, é na verdade uma tarântula. E enquanto a maioria das pessoas não são aracnofóbicas, eu tenho certeza que elas serão tarantulofóbicas. Vivendo nas florestas tropicais da América do Sul, ela pode pesar até inacreditáveis 175 gramas. Apesar do seu apelido de comedora de pássaros, elas não se alimentam realmente de pássaros, mas sim de cobras, roedores e sapos. 10. Gorila oriental. Os gorilas orientais são encontrados em planícies e montanhas da África. Com uma dieta de caules, brotos de bambu e frutas, os gorilas machos podem pesar até 200 quilos, e isso os torna os maiores primatas vivos. Um porém é que sua população está diminuindo drasticamente de tamanho. Na década de 1990, havia cerca de 17 mil gorilas, e agora estima-se que há menos de 50% disso. 9. Não deixe a jamanta ou arraia-manta de 9 metros de comprimento e 900 quilos te enganar. Essas jamantas têm caudas que podem te machucar. As jamantas podem ser extremamente inofensivas e às vezes elas simplesmente saltam para fora da água. Os cientistas explicam isso com a teoria de que a jamanta está precisando remover parasitas. Pular assim da água é como um superpoder das jamantas. 8. Capivara. Se você tem medo de roedores, imagina se encontrasse o maior roedor do mundo. As capivaras podem pesar entre 27 e 79 quilos, sendo que as fêmeas são um pouco maiores que os machos. Ao contrário dos ratos que você pode encontrar em uma estação de metrô, as capivaras têm pés palmados para ajudá-las a nadar e não têm cauda. 7. Sapo Golias. O sapo gigante, ou Golias como é chamado, não é realmente muito assustador, mas ter esta monstruosidade perto de você do nada pode te dar um mini ataque cardíaco. O maior sapo que a maioria das pessoas já encontrou é mais ou menos do tamanho de um punho, mas o sapo gigante tem mais de 30 centímetros de comprimento e uma vez que estende suas pernas fica ainda maior. Os seus girinos são do mesmo tamanho de outras espécies normais de sapo, mas eles crescem muito mais. Eles são encontrados em Camarões e em outras partes da África. Não são os modelos ideais de pais, porque uma vez que os ovos foram postos, os pais apenas levantam e desaparecem. 6. Lolong. Os crocodilos são tipicamente grandes, mas o Lolong está em uma classe própria. Um imenso crocodilo foi capturado em setembro de 2011 no Bowen Creek, localizado em uma província filipina. A difícil tarefa foi realizada por uma equipe conjunta composta por residentes locais do governo e caçadores de crocodilo do Centro de Reserva de Vida Selvagem de Palawan. O crocodilo foi caçado por um período de 3 semanas antes que ele fosse eventualmente capturado e precisou de quase 100 pessoas para arrastá-lo para a terra. E a julgar por seu violento protesto, ele certamente não queria ser capturado. Com um peso surpreendente de 1,07 toneladas e 6,1 metros de comprimento, esta monstruosidade de crocodilo foi acusada de ser um comedor de homens. 5. Blossom. Blossom foi oficialmente reconhecida no livro dos recordes mundiais como a vaca mais alta do mundo. Uma vaca Holstein pesa em média 680 quilos, mas a Blossom chegou a mais de 900 quilos e mediu 1,93 m. Ela era de fato a maior de todas quando foi encontrada. Ela também não podia dar à luz e sua dona Patty Mitz Hansen optou por mantê-la como um animal de estimação em vez de enviá-la para ser abatida. Mais tarde, tornou-se a recepcionista oficial da fazenda e rapidamente se tornou famosa por seu tamanho exclusivo. 3. Anaconda. Embora uma piton reticulada possa ser um pouco mais longa do que uma anaconda verde, uma anaconda de 30 centímetros de diâmetro ganhou o título de maior cobra. Elas crescem mais de 8,8 metros de comprimento e podem pesar mais de 250 quilos, especialmente quando comem porcos, veados e até onças. O título do Guinness de maior cobra foi conferido a Madame Medusa, uma anaconda que mora no Kansas, na cidade de Missouri. Quando a medusa foi medida em 2011, ela teve uma medição surpreendente de 7,67 metros, precisando de 10 homens para segurar ela para cima para que ela pudesse ser medida. O jantar quinzenal típico são cervos de 20 quilos. Em 2016, houve relato de uma cobra ainda mais longa capturada
na Malásia e media mais de 7,92 metros e 250 quilos. Mas infelizmente a cobra morreu dentro de 3 horas da sua captura, deixando a medusa como a rainha gigante. 2. Big Bill. Propriedade de Elias Bulford, o Big Bill de Jackson, Tennessee, detém o título de maior porco do mundo. Pesando mais de meia tonelada, foi premiado com o título em 1933 e tinha 1,5 metro de altura. Até hoje, nenhum porco já se aproximou de seu gigantesco tamanho. 1. Baleia azul. Este é o maior animal existente no mundo e o mais pesado que já existiu, pesando cerca de 190 toneladas e com 30 metros de comprimento. As baleias azuis habitam todos os oceanos e quase exclusivamente comem krill. Elas foram pesadamente caçadas quase até a extinção. Depois a caça foi proibida em 1968. E aí, qual desses gigantes mais te impressionou? Conta pra gente aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos conteúdos sobre animais incríveis. Até a próxima, tchau!